pelo contrário. No início, quando surgiu a revista, quem é que fazia mais ou menos parte da estrutura da revista? Portanto, era o Vítor É da revista, como é que isto quando nasceu? foi na Canícula Revista? Ora bem, um ligeiro preâmbulo. Eu já vinha há uma pré-história do etc, não é? Bom, isso passa pela minha aventura pessoal. Bom, eu já vinha dos jornais, das culturas, sempre ligado a isso, às artes plásticas, do cinema, do teatro. Sou um dos fundadores da Casa da Comédia. E depois assim, sempre fui pluridisciplinar, como agora se diz, disperso, se quisermos, em atividade, mas todas elas no campo, sim senhora, da arte e da cultura. E portanto fui aumento de jornais, etc, etc. O etc propriamente dito nasce com um suplemento cultural feito no Jornal do Fundão. Jornal do Fundão, que era e é o mais importante jornal regional de Portugal. E que, anos 60, estou-me a referir aqui aos anos 60, era um jornal, digamos, de oposição, a oposição possível ao regime de ditadura. Sabem que tivemos uma ditadura em Portugal, sabem? Durou quase 50 anos, sabem? E que tinha censura aos jornais, sabem? Bom, e polícia política e tal. Se fosse nessa altura já estava, neste momento já estava a caminho ali de António Maria Cardoso. Bom, que era a sede da PIDE. Ora, o jornal tinha sido condenado, olha, por causa da cultura. Porque é que o jornal, houve uma altura em que o Jornal do Fundão foi fechado pelas autoridades policiais. E condenaram o jornal a estar fechado 6 meses. Porquê? Porque o jornal tinha, à semelhança de outros jornais em Portugal, tinha o seu suplemento cultural. E esse suplemento cultural publicou um artigo de um senhor chamado Alexandre Pinho Torres a louvar um livrinho que tinha ganho o prémio de novela, o mais importante prémio que então literário que se dava em Portugal, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, que foi o livro Luanda, do Luandino Vieira. Bom, ora, esse Luandino Vieira estava preso no Tarrafal, sim, na Ilha do Sal, por ligações ao MPLA, ao movimento independentista de Angola. Estava preso, era, portanto, um terrorista. E a Sociedade Portuguesa de Autores tinha dado o prémio a esse escritor que estava preso. Bom, aqui houve um tigarinho que nunca mais acabava, estava-se a dar o prémio a um terrorista. Bom, um tipo contra a pátria e tal e tal. Como o jornal tinha publicado um artigo de louvor a essa obra e a esse autor, vai daí, o jornal ficou fechado 6 meses. E é então aí que o diretor do jornal, já falecido, António Paulo, eu, Vítor Silva Tavares, e o escritor José Cardoso Pires, fazemos uma reunião para pensar, para estudarmos o que é que, quando o jornal, o que é que havíamos de fazer, do ponto de vista da intervenção cultural, quando o jornal retomasse a sua atividade. Ou seja, quando o jornal recomeçasse a ser publicado, manter à mesma um suplemento de cultura. Partindo do princípio que a censura ia estar particularmente atenta a essa iniciativa do jornal, tomámos então a seguinte estratégia: não lhe vamos chamar artes e letras, suplemento cultural, não senhor, vamos lhe chamar, e etc., um magazine, recuperando assim, ao recuperar a palavrinha magazine, recuperávamos a ideia ligada a magazine, poderia ter sido, por exemplo, almanaque, pronto, um pouco de tudo, mas magazine, para ver se assim não despertávamos desde logo as iras e a perseguição da censura. Acontece que eu nas Áfricas já tinha andado lá tipo Tarzan. E estávamos em que ano, só para... Lá nas Áfricas, e tinha lá feito um livrinho chamado Hot e etc. E etc.
que quer dizer, e outras coisas mais. Logo, desde logo, havia uma leitura do que era a intervenção cultural mais ampla do que o campo restrito de livros, quadros, peças de teatro, filmes. Não. A leitura do e etc. pressupunha a abertura do conceito cultural a outras áreas. Não é? Vou dar um exemplo. Logo no primeiro número aparece um artiguinho a saudar a abertura de um bar. O bar que ainda existe é o Snob da Rua do Século. Porquê? Já o regime e o sistema, mais do que o regime, estava fechando tudo quanto era cafés na Baixa Lisboeta, os cafés todos fecharam, tomados por agências bancárias e coisas assim. E com isso, com o fechar dos cafés, desaparecia os locais onde, apesar de tudo, as pessoas se encontravam.